E olha, tem uma notícia para você, Complexo Carne chegando nesse bloco, e a Rússia vai endurecer as negociações com o Brasil e pode limitar a compra de carne bovina e carne suína aqui do país. O motivo para a decisão russa foi a identificação de substâncias fora dos padrões russos. Será que seremos prejudicados com essa decisão, desde que é um grande comprador aqui do país? Esse é o tema do Bom Dia Entrevista. E para responder essa questão, para tirar as nossas dúvidas, estamos recebendo João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, João. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Helena. Os russos jogam bruto, esse que é o problema dele. O mercado são firmes, né? Não é firme, não. É meio malandragem bruto mesmo. O que eles fazem eles criam dificuldades para tentar conseguir desconto, conseguir preços melhores. Entendi. O Brasil depende da Rússia, infelizmente, na carne suína. 40% das exportações são para a Rússia. Mas também a Rússia não tem muita alternativa, não. Ou ela compra do Brasil, ou ela vai comprar da União Europeia. A União Europeia está com problema com ela em função dos embargos que tem com a Rússia. Ou comprar dos Estados Unidos. Mas a nossa carne, ela tem uma característica muito favorável, que é a qualidade da nossa carne. Então, os caras vão inventar dificuldades para tentar criar problemas, cortar algum frigorífico, etc., para tentar barganhar preço. Facilitações. A balança comercial brasileira com a Rússia ela é muito equilibrada. Nós exportamos 2 bilhões 340, eles exportam para nós 2 bilhões 240, 250, né? É pequena diferença. Nós somos grandes compradores deles de produtos fertilizantes, por exemplo, o cloreto de potássio, monoamônio fosfato. MAP, por exemplo, a Rússia tem momentos que a Rússia é até questionada por vender MAP a um preço abaixo do custo que os caras falam, né? Praticar operações de dumping. Mas essa é a briga do mercado. O problema do Brasil na carne suína é que nós estamos muito dependentes da Rússia. Então, o fato da Rússia criar qualquer dificuldade sempre cria um certo balança, né? Cria um estresse no mercado. Então, o Brasil teria que diversificar isso aí. Vender para a Rússia, ok, vamos vender para a Rússia, mas vamos também abrir novos mercados para estar fazendo o blairo. O ministro está procurando abrir Japão, Coreia do Sul e outros países que são grandes importadores de carne suína. E nós vendemos para eles, nós temos qualidade. E outra coisa, nós temos que apertar a nossa fiscalização, nós não podemos, em hipótese alguma, dar cara para bater. E aí, aqueles resultados da carne fraca, que mostrou aquela bandalheira, tem que ser tratada e tem que ser corrigida. Por exemplo, superintendente do Ministério da Agricultura, não pode ser uma indicação política, não tem lógica um partido querer negociar, barganhar para ter um cara na superintendência. Pega pessoal de carreira, pega pessoal técnico. Está faltando veterinário, o corporativismo do Ministério é muito forte, o pessoal, porque os caras aumentaram o salário, tem uma série de benefícios, vantagens, não querem que ninguém entre nessa área deles, os fiscais. Mas tem que haver, abrir espaço para que veterinários que sejam contratados para participar desse trabalho de fiscalização. Está faltando veterinário? Contrata, não precisa contratar como fiscal do Ministério, mas contratar como profissionais habilitados para fazer o trabalho de fiscalização junto aos frigoríficos. Ou seja, o Brasil tem que fazer o dever de casa para enfrentar problemas iguais a esse com a Rússia. A Rússia estava numa situação muito difícil 2 anos atrás. Preço do petróleo, $32 o barril. A Rússia depende umbilicalmente de quê? De vender petróleo e de vender gás natural para a Europa. Ela tem uma série de gasodutos que fornecem gás natural para a Europa. O preço do petróleo caiu para 32, consequentemente o preço do gás natural também caiu. Hoje, esse mesmo barril que valia 32 está valendo mais de $60 no mercado no hemisfério norte. Ou seja, houve uma melhora significativa na relação cambial. A hora que a Rússia parar de comprar do Brasil ou criar dificuldades, o que vai acontecer? Ela vai encarecer a carne para o consumidor russo. Não sei se isso é interessante ao Putin, nesse momento que deve ter eleições, acho que o ano que vem na Rússia. Eu acho que é uma jogada para tentar barganhar vantagens. Russos e ucranianos são doutores desse assunto. O pessoal do frigorífico sabe que esses dois são barra pesada, jogam bruto mesmo. E o Brasil tem que diversificar, tem que abrir novos mercados para não ficar refém de um importador que é responsável
por 40% da carne suína que o Brasil exporta. Por isso que é importante sempre aumentar o mix de distribuição. Com certeza, você dilui o risco, você tem que fazer. O ano passado, as exportações de carne suína foram favorecidas pela China. Esse ano há um certo movimento na China para segurar as importações e usar a carne produzida na própria China. A China tem dificuldades de ampliar isso aí. Então, vai ter que voltar a abrir as importações, porque ela é uma grande consumidora. Consome mais de 50 milhões de toneladas de carne suína. Então, ela vai ter que buscar no mercado e o Brasil pode ver na China também uma alternativa para compensar possíveis quedas com a Rússia. Deixa eu ver até com a produção, se a gente tem aqui a tela para você ver as restrições mais rígidas em relação a alguns estabelecimentos. Aqui, restrição, controle mais rígido, a JBS, essa mesmo pode colocar, viu, produção? Vamos dar uma olhadinha aqui, só para relembrar quem está aqui nos acompanhando, o controle mais rígido, JBS, Aurora, Frigo Estrela, Frigol e Frigon, a partir do dia 30 de outubro. O senhor quer reforçar alguma informação? Não, mas o que acontece é o seguinte, o controle mais rígido que faz o europeu, tudo que é container que chega do Brasil, eles estão fiscalizando e não há nenhum problema. Então, eu acho que não há nenhum risco isso aqui. E outra coisa, normal. O Ministério tem que agir também preventivamente, não é só multar, ele tem que fazer um trabalho junto com os frigoríficos, junto com as universidades, para desenvolver cada vez mais essa área. Essa é uma área extremamente importante para o Brasil. São 14, 15 bilhões de dólares que entram no mercado. E, além disso, para nós brasileiros, que somos consumidores, importante, tudo que for feito no aspecto sanitário, não é só para exportação, é para o mercado interno também. Então, é importante que faça isso. O Ministério tem que ter, em vez de ser uma ação apenas puramente punitiva, tem que ser uma ação preventiva e educativa. Ou seja, e o frigorífico tem que entender que acabou aquela época do JBS nomear o chefe de fiscalização, como aconteceu, e o cara ficou 2, 3 meses e pediu para sair. Então, isso tem que mudar. Ou seja, tem que haver seriedade na coisa do trato da coisa pública. Os frigoríficos tiveram a culpa? Tiveram. Agora é o momento que todos nós, brasileiros, temos que cobrar do governo ações reais, porque se houver qualquer problema de embargo por questões sanitárias, quem perde não é esses malandros aí, não. Quem perde é o senhor e a senhora que estão produzindo. Vão ser obrigados a vender o suíno, vender o boi, vender o frango a preços abaixo do custo. Por quê? Porque você não tem a válvula de escape da exportação. É fundamental para a estabilidade e para a segurança dos produtores brasileiros. O senhor acredita que essa operação carne fraca contribuiu para a mudança de mentalidade também desse contexto das indústrias, frigoríficos, não só para carne bovina, mas também influenciando carne de frango, carne suína? Olha, foi um desastre para o produtor brasileiro, isso que foi. Né? Para o frigorífico até que não, porque a margem que estão trabalhando é muito alta, eles estão trabalhando com 28%, 29% em relação ao frigorífico bovino, vamos falar assim, né? Então, para o produtor foi um desastre. O preço do boi veio para 120, 125 e quando começa a reagir, acontece uma outra bandalheira, como aconteceu com esse negócio do JBS aqui no Mato Grosso do Sul. Então, é uma sequência de fatos errados, mas quem perde, infelizmente, é quem produz. É quem está atrás do processo, que é a parte mais frágil do processo, que é o produtor. Porque os frigoríficos acabam repassando esse custo, passando para frente, o câmbio me deu uma melhorada, o câmbio 13,30, 13,26, 13,27, ou seja, melhorou o câmbio, as exportações estão bem, o número de outubro foram bons, eu não vi o mês de novembro, mas só teve 2 dias úteis, é muito pequeno né? Para você ter uma base para ser avaliada, mas o que tem que acontecer é o seguinte, tem que haver seriedade no trato da coisa pública. O Brasil todo foi bagunçado nesses 13 anos de lulapetismo, onde a corrupção foi institucionalizada. Nesse momento é a hora de lavar a roupa suja e tentar programar para que as coisas não aconteçam como aconteceu no passado. Tá certo, nós conversamos com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. João, muito obrigada pelas suas observações e assim aumentar o mix de distribuição, segurando o resultado, então, para que a gente possa ter sempre êxito. É uma segurança para todos nós, tem que mudar, tem que dividir.